Queremos saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, é um prazer, uma alegria estarmos aqui na casa de Deus para louvarmos a Ele, engrandecermos o Seu nome e rendermos a Ele a nossa adoração. Quero convidar você que está nos acompanhando, nós que estamos aqui, vamos nos unir num só propósito, de louvar, de adorar, de glorificar o nosso Deus. Porque o Salmo 100 diz: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dEle com cântico. Saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E de geração em geração a sua fidelidade. Vamos louvar a esse Deus, vamos exaltar ao Senhor, porque a sua misericórdia é grande e a sua fidelidade também. Louvemos a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A fidelidade do Senhor é grande. Queria convidar você a abrir sua Bíblia, você que está aí em casa, pegue sua Bíblia e abra comigo no Salmo 91. É um salmo certamente conhecido e este salmo, certamente com a Bíblia aberta nele, sobre algum lugar ou algum objeto, certamente é de pouco ou nenhum valor, mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós nos alimentamos dela, ela conforta o nosso coração, ela traz alegria, regozijo, paz, tranquilidade. Salmo 91, são 16 versículos, vamos ler a palavra de Deus, diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois Ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro.
A sua verdade é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse, o Senhor é meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Nenhum mal lhe sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na angústia, eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo, diz o Senhor a você agora. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, o salmista não nos chama a vivermos uma vida de tentação ao Senhor. Nós, nesses tempos de pandemia, temos que tomar as precauções. A Bíblia diz que Jesus estava no deserto sendo tentado pelo diabo e o diabo pediu para que Jesus se jogasse de um lugar alto. E o diabo citou exatamente esse salmo. E Jesus respondeu, não tentarás ao Senhor teu Deus. Não temos que descumprir as orientações, não, temos que segui-las. Mas você e eu, ao cumprirmos as orientações, as medidas de prevenção, Deus estará nos guardando. E quando nós nos cuidamos, Deus nos protege. Deus nos livra, Deus nos guarda, Deus supre de sua necessidade, Deus guarda você e a sua família. Porque Deus é um Deus altíssimo. Quem descansa à sua sombra, descansará. Que essa palavra traga consolo ao seu coração nesta noite, no nome de Jesus. Vamos continuar louvando ao Senhor. O Ministério do Louvor vai estar entoando cânticos e vamos adorar juntos. Convido você, fique de pé onde você está, adore ao Senhor, levante suas mãos, exalte o nome do Senhor. Amém.
Nós queremos convidar o diácono Laels, que vai ministrar a palavra do Senhor. Nesta hora vamos ser ministrados. Deus irá falar com você, porque sempre que a palavra de Deus é aberta para ser ensinada, ministrada, Deus fala ao nosso coração. Vamos orar? Pai, nós queremos te louvar e te engrandecer, Pai, pela tua rica fidelidade e misericórdia na nossa vida. Te agradecemos pela oportunidade que temos de estar aqui e te pedimos que o teu Espírito Santo tome nas tuas mãos, Pai, a vida do diácono Laels, que vai ministrar a tua palavra. Ó Deus, conforta o nosso coração nesta noite, Pai, alinha nossa visão, fortalece nossa fé, que os nossos olhos possam ser colocados em Ti, mediante a ministração da Tua palavra, Senhor. Que cada pessoa que está aqui neste lugar, as poucas pessoas que estão aqui e toda pessoa que está nos acompanhando neste culto através da internet, Pai, que está em casa nesta hora, em qualquer lugar, assistindo, acompanhando este culto ao Senhor, que seja confortado, consolado, ministrado pelo Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Aquietemos nosso coração. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Bom é estar na casa do Senhor para louvar o seu santo nome, e também receber a porção da palavra do nosso Deus. Nós cremos que o Senhor tem algo a mais para falar nossas vidas. Por isso convido os irmãos, os amigos e aqueles que nos acompanham para abrir as vossas Bíblias no Evangelho segundo São Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, a partir do verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu criado, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado foi sarado ou sarou. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido, do meio cristão. E quando nós falamos sobre a fé do centurião de Cafarnaum, é realmente uma fé surpreendente, uma fé que chama a atenção. Nos chama a atenção, mas chamou a atenção também de Jesus. E o que é que nós temos a ver com isso? O que semelhança temos com esse oficial romano? É importante nós atentarmos para o versículo 11 e 12, que nós lemos, quando Jesus vai profetizar, depois que no versículo 10 ele diz: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Ele está alertando aqueles que o seguiam, os judeus, e ele vai fazer menção aqui de todos os povos, de todas as nações, do Oriente e do Ocidente. Ele vai dizer:
Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é importante para nós, meus irmãos, porque essa bendita palavra chegou até nós. Uma parte dessa profecia já se cumpriu porque essa palavra chegou até nós. A outra parte é no dia do Senhor. Então o Senhor profetiza, né, e nos dá essa certeza que estaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa é a profecia da salvação. Mas no versículo 12, ele vai dizer que os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui está uma profecia para os judeus, aqueles que rejeitaram o Messias, né, que não creram no Salvador. Mas, assim, a semelhança desse oficial romano, né, que creu em Jesus, que acreditou em Jesus, que se rendeu à palavra da salvação, gentil, né, e estrangeiro, assim como nós também recebemos essa bênção. Como ele foi abençoado, nós também recebemos essa bênção da parte do Senhor, porque é a promessa de Deus para as nossas vidas. A narrativa da cura do servo do centurião de Cafarnaum está registrada nos evangelhos de Mateus e Lucas. Ambos contam do amor e da fé surpreendente que brotou no coração de um estrangeiro gentil e oficial romano, mas que passou a reconhecer o Deus dos judeus. Esse reconhecimento fica claro na narrativa de Lucas 7, versículos 4 e 5, quando os anciãos dos judeus pediram a Jesus que concedesse a ele tal bênção. Diz assim, 4 e 5 de Lucas 7. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Quando os anciões dos judeus estão falando para Jesus, pedindo a Jesus, eles estão falando acerca do centurião, de um soldado romano. Eles é digno, é merecedor que ele conceda isto. O centurião, comandante de 100, residia na cidade de Cafarnaum, na província da Galiléia. Essa região era caminho das caravanas comerciais, por isso havia naquela cidade destacamento da guarda romana, que cuidava da proteção na estrada comercial. Meus irmãos, nós estamos falando aqui de algo um pouco incomum, porque a relação entre judeus e romanos era pouco amistosa, difícil e complicada, pois os romanos do imperador César subjugava o povo judeu, dominando e lhes cobrando muitos impostos, ou altos impostos. Mas foi nesse contexto conturbado e tenso que Jesus desenvolveu o seu ministério. No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que antecede ao texto que lemos, o mestre ensina a multidão a começar pelas bem-aventuranças no Sermão da Montanha. A partir do capítulo 8, Jesus vai ministrar curas, fazer milagres e maravilhas. E logo ao descer do monte, curou um leproso, que está aí logo no início do capítulo 8. Diz assim a palavra do Senhor: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado de sua lepra. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor estava ensinou muitas coisas a partir do Sermão da Montanha, mas agora o Senhor vem para a prática. Assim que desce do monte, já é chegado a ele alguém que necessitava de uma cura, o homem leproso, e aí o Senhor
o Senhor Jesus vai e cura aquele homem. É interessante como aquele cidadão chegando até Jesus, ele faz esse questionamento a Jesus, né? Senhor, se quiseres, se for da tua vontade, se assim o Senhor achar por bem, eu posso ser limpo, mas só se tu quiseres. Né? E o Senhor diz, eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero. E logo ele ficou purificado daquela lepra. Meus irmãos, quando chegamos ao versículo 5 a seguir, nos deparamos com um intercessor implacável, pois ele tem consigo atributos dignos das bênçãos do Senhor, a saber, o amor, a humildade e a fé. Estamos falando do centurião. Ele intercede rogando a Jesus pelo seu criado, que está à beira da morte. Versos 5 e 6. Esse criado era, na verdade, um escravo que serviu ao oficial romano. Sendo escravo, para aquela sociedade não tinha valor nenhum. Portanto, o seu senhor poderia fazer o que bem entender com ele. Está doente, está à beira da morte, posso lançar fora, posso deixar morrer, porque o escravo não tinha valor nenhum. E seria muito fácil, né, ou não haveria nenhum problema em aquele centurião obter outro, né, conseguir outro escravo para servi-lo. Mas, e eu gosto dessa palavrinha, mas, porque alguma coisa ao contrário vai acontecer. Sempre que na Bíblia você encontrar essa palavra mas, 3 letrinhas, mas que faz uma diferença, que faz uma ponte entre aquilo que parece não ser agora, mas que será daqui a pouco. Mas o centurião resolveu amá-lo, tendo compaixão dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E meus irmãos, fazendo um paralelo, falando acerca do amor ao próximo, nós podemos perceber que esse homem é um conhecedor da palavra de Deus. É por isso que os anciões falam que ele é digno. Ele faz parte da nossa congregação. Ele construiu a sinagoga. Então aquele centurião, ele não chegou em Cafarnaum simplesmente para desempenhar as suas funções de um capitão de 100. Ele estava ali servindo a Roma, é verdade, a César, mas ele se envolveu com a comunidade e agora faz parte daquela comunidade. E está junto ali das pessoas que creem no Deus Todo-Poderoso. Né? E certamente o amor, aquilo que faz a diferença, ele obtém, ele aprende. Né? E agora ele vai para a prática, porque o seu servo, o seu criado, está doente. E ele se esforça para resolver o problema, para ajudar de alguma forma. Certamente ele procurou médicos, ele investiu, mas não conseguiu. E vai entrar agora uma situação na qual nós sabemos que só aquele que tem todo o poder pode resolver. E falando acerca do amor ao próximo, quero fazer um paralelo simples aqui acerca da parábola que Jesus falou do bom samaritano. Que um certo homem, né, saía de Jerusalém, descia para Jericó. E os salteadores o pegaram, levaram o que ele tinha, mas feriram, né, maltrataram aquele homem e deixaram ele meio morto à beira do caminho. A Bíblia vai dizer que passou por ali um sacerdote, também um levita, mas não fizeram caso daquele homem, passaram ao largo. Mas em seguida veio um samaritano. E a Bíblia vai dizer que esse samaritano, ao vê-lo, ele se aproxima, e o versículo 33, na parte B de Lucas 10, vai dizer que ele foi movido de íntima compaixão. Ele teve amor ao próximo. Amor ao próximo. Ele foi movido de íntima compaixão. Jesus, no verso 7, diz ao centurião:
eu irei e lhe darei saúde. No versículo 8, o centurião vai demonstrar ser uma pessoa extremamente humilde e detentor de uma fé surpreendente. Ora, meus irmãos, essa palavra humildade me parece que está fora de moda. Nós não usamos muito ela nos nossos dias, porque humildade dá a entender nos nossos dias que é alguém fraco, alguém frágil, alguém que não tem muita coisa, ou que não sabe, ou que não tem. Mas nós não podemos esquecer que o humilde acha graça diante de Deus. É preciso ter humildade. E não podemos esquecer também que ainda nos ensinamentos das bem-aventuranças, quando Jesus está citando, ele diz em Mateus 5, bem-aventurado os humildes, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. A pessoa humilde é aquela que, preste atenção, tem, pode, sabe e é. Entenda? Tem, pode, sabe e é. Mas vive como não fosse, como não soubesse, não pudesse ou não tivesse. Ele é grande. O humilde, ele é grande. Mas vive no meio dos pequenos sem fazer qualquer diferença. Esse é o humilde. Ele não deixa de ser grande, ele é grande. Mas ele convive bem no meio dos pequenos, sem fazer diferença alguma. Depois o oficial vai revelar-se como um homem de tamanha fé, que deixa Jesus maravilhado, a ponto de dizer que nem mesmo em Israel encontrou tanta fé, no versículo 10. Por fim, entendemos que o centurião de Cafarnaum fez valer o que está escrito em Hebreus 11 e versículo 1 acerca da fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quando o centurião chega perto de Jesus e que roga, que intercede pelo seu criado, Jesus de pronto, vendo aquela disposição daquele soldado romano, ele diz, eu irei e o curarei. Foi uma resposta automática, muito rápida de Jesus. Jesus não ficou pensando, quem é esse? Mas quem é essa autoridade romana aí? Ele não ficou questionando, perguntando ao povo, por que esse soldado, por que esse que serve a César vem até a mim, pedindo por um criado, intercedendo por um criado? Não, de pronto Jesus disse, eu vou à sua casa e curarei o seu criado. É interessante que quando Jesus diz isso, o centurião diz que não é digno de recebê-lo em sua casa. O centurião, naquele momento, certamente pensou o seguinte, ora, eu sou pecador, eu tenho as minhas falhas, eu tenho os meus defeitos, e eu estou diante do Senhor. Eu sou uma autoridade, ele também é, só que ele tem todo o poder. Todo o poder nos céus e na terra. Todo o poder pertence ao nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando ele diz que não era digno de que ele entrasse debaixo do telhado, ele diz assim, mas, e só um ponto aqui antes de nós entrarmos, no mais outra vez, né? Parece que nesse momento, nessa vírgula que separa a outra parte, me parece que agora o milagre não vai acontecer. Parece que a cura não vai acontecer. Porque se Jesus disse que vai até a casa dele, ele disse que não é digno, agora, como é que resolve isso? Mas o centurião vai surpreender ao Senhor quando ele diz assim, mas dize somente uma
palavra, e o meu criado há de sarar. Uma só palavra. Às vezes, para nós conquistarmos alguma coisa, ou conseguirmos alguma coisa, ou convencermos alguém, temos que passar muito tempo falando, argumentando, dizendo, é por aqui, é por acolá. Mas o centurião disse que bastava só uma palavra do Senhor. Uma só palavra. Uma só palavra era o suficiente para que aquele a quem ele amava. Porque fica claro que o centurião, ele tinha um amor fraternal. Aquele criado para ele, aquele servo, não era simplesmente um escravo. Era uma pessoa que estava ali, talvez um jovem, mas que ele o estimava, ele gostava dele, ele o amava, e eu queria vê-lo bem. E ele estava, como diz a Bíblia, paralítico, violentamente atormentado. Escute, meus irmãos, nos nossos dias, é interessante, né, os dias que nós vivemos, quantas pessoas não estão em casa paralíticos, atormentados, paralisados, sufocados, cheios de dúvidas, pensativos, incertos, não sei o que vai ser do dia de amanhã, estão precisando simplesmente de uma palavra. Uma palavra do Senhor é o suficiente para resolver toda a situação, trazendo consolo, trazendo alegria e trazendo a esperança. Uma palavra só. Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião pensou, o senhor não precisa ir. Libera uma palavra e ele terá saúde. Ele ficará bom. Tudo vai passar. Tudo vai passar. A sua paralisia cai por terra e ele voltará ao trabalho, voltará a viver com força, com coragem para o serviço. Eu irei e lhe darei saúde. Glória a Deus. E é interessante que a saúde que o Senhor nos dá não é só física, nos dá também saúde espiritual. E louvado seja o nome do Senhor, porque o centurião ele não perdeu a bênção, porque ele amou ao seu criado, demonstrou esse amor ao próximo. Ele foi humilde em dizer que não era digno nem sequer de receber o Senhor em sua casa. Mas ele teve também fé, muita fé. Uma fé que deixou Jesus maravilhado. No versículo 10, e maravilhou-se Jesus. Ouvindo isto, disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Meus irmãos, para a aplicação nas nossas vidas, na nossa caminhada cristã, nós temos aqui pelo menos 3 características de uma fé diferenciada, de uma fé que move, que faz com que o Senhor diz, eu vou, vai acontecer. Você conseguiu, através da sua fé, e eu tenho o poder para resolver o problema. As 3 características de uma fé diferenciada é firmeza na adversidade. Os dias podem serem difíceis, mas nós permanecemos firmes em Deus. Nós cremos no Senhor, que é o nosso Deus. Um coração amoroso. Esse é o tempo, que não é só esse tempo, mas principalmente nesse tempo, de nós demonstrarmos também o nosso amor ao próximo. E olhe que o amor ao próximo não é uma coisa qualquer. É o segundo maior mandamento, igual ou semelhante ao primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E ser humilde. Coloquemos em nossas vidas essa palavra no nosso contexto outra vez. Volto a dizer, essa palavra humildade parece que está fora de moda.
Mas cuidado, cuidado, que os humildes encontrarão graça diante do Senhor. Mais uma vez digo, encontrarão graça. Um conselho: oração não é determinar a Deus o que queremos, mas nos submeter à sua soberana vontade. A sua soberana vontade. Quero encerrar, meus irmãos, com essa simples reflexão, dizendo o seguinte: o tempo é oportuno para nós nos colocarmos na brecha. Isso aqui é uma outra pregação, é uma outra mensagem. Mas nos colocarmos na brecha da intercessão. Nos colocarmos diante daquele que está doente, que está à beira da morte, que está necessitado. No meio entre ele e o Senhor que tem a bênção para levantá-lo. Na brecha. Como diz lá no profeta Ezequiel, o Senhor procurou alguém para se colocar na brecha entre ele e o povo, mas ele não encontrou ninguém. Mas que o Senhor nos encontre hoje. Deixa aqui essa palavra para a Igreja de Deus no Brasil, em Caruaru, aqui no Boa Vista 1, você, meu irmão, minha irmã. Nos coloquemos na brecha da intercessão. Lembremos que temos, talvez, familiares, amigos, vizinhos, pessoas que estão passando por problemas terríveis mediante essa pandemia. Uns porque estão doentes, outros porque têm um parente doente, outros porque estão perdendo alguém da família por conta de tudo isso que está acontecendo nos nossos dias. Tempo oportuno de nós buscarmos o Senhor em oração, nos colocarmos na brecha. Estou lembrando de uma situação, quero compartilhar com os irmãos. A semana passada, no final da semana passada, o pai de um colega meu que jogou aqui no Porto comigo, nos anos 90, ele faleceu no sábado. E 2 dias depois, por conta do coronavírus, esse rapaz de apenas 47 anos veio a falecer também. E um dos familiares gravou um áudio fazendo um apelo. Um apelo que me chamou muita atenção. Ele não consegue falar direito, porque ele está chorando, né? Ele está muito aperreado, ele está sem entender aquele momento. Mas eu fiquei tentando visualizar o que ele estava passando naquele momento. E ele diz assim: vocês que têm, ou que sabem de alguém que tem intimidade com Deus, peça a Ele para mudar de família. Peça a Ele para mudar de cidade, porque a gente não suporta mais. Ele diz: o meu irmão está dentro de um saco, que vai ser jogado dentro de um caixão e que daqui a pouco vai ser jogado em uma cova. Essas são as palavras daquele rapaz. Quantas pessoas, meus irmãos, não estão sendo colocadas num saco, jogado de qualquer forma dentro de um caixão e lançado numa cova? Me chama a atenção o que aquele rapaz falou. Vocês que têm intimidade, é um apelo que ele faz. O que ele quis dizer: eu não tenho intimidade com Deus, eu não conheço a Deus. Mas vocês que têm, ou que conhecem alguém que tem, peça a Ele, pelo amor de Deus, que Ele nos livre. É claro que depois a expressão para outra família ou para outra cidade não está correta, mas que Ele nos livre. Vamos ajudá-lo aqui nesse raciocínio, né? Que Ele nos livre. Então, o nosso Deus, meus irmãos, Ele é poderoso para nos livrar. Ele pode nos livrar. O Senhor pode a qualquer momento, apenas que com uma só palavra, colocar fim em toda essa pandemia. Aprendemos com o oficial romano, centurião de Cafarnaum. Ele se colocou na brecha entre o seu criado, que aparentemente não tinha valor nenhum, e o Senhor. E intercedeu por ele.
e ele foi digno das bênçãos do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom é louvar o nome do Senhor, glorificar o seu santo nome e ouvir da sua palavra. No salmo que o evangelista Miqueias leu no início desse culto, no seu versículo 15 e 16, já na parte final, vai dizer: e ele o povo, me invocará, e eu lhes responderei, estarei com ele na angústia, dela o tirarei e o glorificarei, fartá-lo-ei com loucura de dias, e lhes mostrarei a minha salvação. Lhes mostrarei a minha salvação. Nos coloquemos entre os necessitados e o Senhor que pode abençoar ricamente a cada um deles. Nós temos orado aqui e Deus tem nos abençoado com respostas
acerca daqueles que têm precisado de orações e intercessões. Nós lembramos aqui do nosso irmão Alexandre, também do nosso irmão Carlos Alberto e tantos outros. Nessa oportunidade, vamos orar também por Júnior, Dani e Danilo. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui louvando e agradecendo o teu nome, reconhecendo a tua bondade, a tua misericórdia e a tua graça sobre nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor esteja nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. E nós te pedimos também, no nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada vez mais e completando a obra na vida do nosso irmão Alexandre, e da recuperação total da sua vida, Senhor, tanto, ó Deus, material, usando já os médicos, e nós sabemos que o Senhor tem guardado o teu servo. Ó Deus, nós pedimos também que o Senhor trabalhe na sua vida espiritual, que ele possa vir dar bom testemunho daquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Também nós pedimos pela nossa irmã Lana e todos os seus filhos. Te pedimos também, ó Deus, por Júnior, por Dani e Danilo. Abençoa essa família. O Senhor sabe as suas necessidades, porque o Senhor conhece todas as coisas e o Senhor tem poder para abençoá-los. Meu Pai, aquele jovem que estava desesperado, sem saber o que fazer, nem saber como pedir, falando para alguém que tivesse intimidade com o Senhor. Eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor vai de encontro a ele e consola o seu coração. Consola o seu coração em nome de Jesus. Abençoa aquela família, traz o consolo e traz a certeza que tu és um Deus fiel. Um Deus fiel. Pai, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja também, ó Pai, abençoando, livrando todo o povo, todos aqueles, ó Pai, que neste momento passam por tantas necessidades, seja ela clínica, a questão de saúde, seja ela financeira. Ó Deus, quantos pais e mães não estão preocupados com o dia de amanhã, com o que há de vestir, aonde vai trabalhar e o que há para comer. Tem misericórdia de nós, ó Pai. Nós não somos dignos, como falou aquele centurião, mas mesmo assim, o Senhor nos abençoa. O Senhor nos abençoa, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre, e é de geração em geração. Louvamos o teu nome em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Terminamos, meus irmãos, em nome de Jesus. Deus abençoe.